Bem, vamos aqui então continuando os nossos estudos sobre questões avançadas da teologia católica. Nesta aula eu quero falar sobre a autoridade infalível da Igreja, tudo bem? A teologia católica ensina que a Igreja é infalível naquilo que diz respeito à fé e moral. Vamos lá. A autoridade infalível da Igreja é baseada na crença de que a Igreja tem o poder de ensinar sobre fé e moral sem errar, sendo preservada do erro pela orientação especial do Espírito Santo. Então, primeira coisa, a Igreja pode cometer erros quando fala de economia, filosofia, ciência política, tudo bem? E outros assuntos que não estejam ligados à fé e à moral. Algumas pessoas vão substituir a palavra moral por costumes, mas dá no mesmo, tá? Então, a Igreja não comete erros quando fala de fé e de moral, quando ensina, tá bom? Fé e moral para o seu povo. Essa infalibilidade é dada principalmente ao Papa. Existe o dogma da infalibilidade papal, definido pelo Concílio Vaticano I, que o Papa não comete erros quando fala ex cátedra, ou seja, quando ele fala da cátedra de Pedro. Isso não significa que o dogma passou a existir no Concílio Vaticano I. Essa verdade de fé sempre foi crida pela Igreja durante toda a sua história. Aqui no Catecismo 892, podemos ver o seguinte: a assistência divina é também dispensada aos sucessores dos apóstolos, ou seja, essa assistência da infalibilidade também é dada aos sucessores dos apóstolos, quando ensinam em comunhão com o sucessor de Pedro, tá? Ou seja, veja, os bispos também têm essa infalibilidade quando ensinam em comunhão com o sucessor de Pedro. Se o Papa falar algo e os bispos falarem algo diferente, então subtende-se que o Papa continua com a infalibilidade e os bispos não. Por quê? Porque existe ali a controvérsia. E a Igreja Católica acredita que o líder dos apóstolos era São Pedro, tá? Então, o sucessor primeiro dele é o Papa, que é o bispo de Roma, tá certo? Que é o pastor de toda a igreja. Então, quando os bispos falam em comunhão com o Papa, eles estão falando a mesma coisa, logo todos têm a infalibilidade. Agora, a infalibilidade é deduzida dos atributos da Igreja, como a sua unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. Acredita-se que, se a Igreja é apostólica, se ela ensina as verdades que os apóstolos ensinavam e continua ensinando hoje, ela não vai cometer erros, porque os apóstolos não erravam, tá bom? Ora, se ela é católica, né, a catolicidade, que tem todos os meios para a salvação, Deus não iria colocar os meios de salvação numa igreja que poderia cometer erros, tá? E também, se ela é santa enquanto corpo de Cristo e ensina a santidade, ela também não pode cometer erros. E para manter a unidade durante o tempo no mundo inteiro, ela não pode cometer erros, porque uma igreja que ensina coisas erradas vai romper a unidade. Os fiéis não vão aceitar os erros e vão acabar saindo, tudo bem? Acredita-se que, assim como a igreja é infalível na era apostólica, ela continua, tá, sendo infalível nos dias atuais. Mateus 28:20, nós vemos Jesus dando uma ordem, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ora, Jesus não daria essa missão para ensinar aquilo que ele ensinou a uma igreja que pudesse cometer erros. E ele promete que vai estar dentro desta igreja até o fim dos tempos. Tá? É por isso que a teologia católica ensina que a igreja não comete erros, porque Cristo está o tempo inteiro dentro dela, tá bom? Agora, em 1 Timóteo 3,15, a gente vê o seguinte: mas se eu tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. São Paulo vai chamar a igreja de coluna e firmeza da verdade. Daqui também tira-se a dedução teológica de que a igreja não comete erros por ser, como diz o apóstolo, a coluna da verdade,
tá certo? Ainda sobre a infalibilidade da Igreja Católica é vista como uma prerrogativa concedida por Deus aos líderes da Igreja, especialmente ao Papa, quando ele fala ex cátedra, ou seja, quando ele fala da Cátedra de São Pedro. É como se o Papa sentasse na cadeira de São Pedro e falasse uma verdade de fé. Que, diga-se de passagem, não são muitas, tá? Se eu não me engano agora de cabeça, o Papa falou ex cátedra 14 vezes em toda a história da Igreja Católica. Algumas pessoas escutam isso, quando o Papa fala ex cátedra, e elas pensam que o Papa fala ex cátedra toda semana. Não é assim que funciona, tudo bem? Ou seja, quando é que o Papa fala ex cátedra? Quando ele fala oficialmente como pastor e mestre universal de toda a igreja. Ou seja, o Papa precisa ter explicitamente a intenção de se colocar como São Pedro, como mestre da igreja universal e ensinar algo, tá certo? Ele tem que se colocar como pastor e mestre, ou seja, professor, tá bom? Agora veja, essa infalibilidade se aplica apenas a questões de fé e de moral, tá? E não a assuntos seculares ou científicos. Então, o Papa pode cometer erros de filosofia, de história, de geopolítica, de política, de economia, tranquilamente. Não pode cometer erros de fé e de moral, tá bom? A Igreja Católica, no seu catecismo, vai ensinar o seguinte: parágrafo 85. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, que é o Papa da Igreja. Tudo bem? Parágrafo 86. Todavia, este magistério não está acima da palavra de Deus. Olha que interessante, tá? Mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, aguarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé, tudo quanto propõe a fé como divinamente revelado. Então, o magistério da igreja não está acima da igreja. Desculpa, não está acima da escritura. Nem pode estar, tudo bem? O objetivo do magistério é interpretar a palavra de Deus contida na Bíblia e na tradição. Quais são os limites da infalibilidade? A infalibilidade, ela é restrita a questões de fé e de moral, tá bom? Então, o Papa pode errar, como você está vendo aqui, ó, sobre economia, finanças, sociologia, política, tá? Mas ele não pode errar sobre fé e moral. A distinção entre definições dogmáticas e pronunciamentos pastorais. Então, quando o Papa faz uma definição dogmática, tá? Ou o Papa ou o Concílio, ali eles estão falando ex cátedra, utilizando-se da infalibilidade. Tá? Pronunciamentos pastorais devem ser acolhidos pelos católicos com um amor filial, né? Visto que a igreja é uma mãe, porém não é uma verdade de fé divinamente revelada, tudo bem? Nós temos aqui também a importância da obediência ao magistério, mesmo em questões não falíveis. Veja, mesmo nem sempre o magistério falando de modo infalível, um católico sempre deve escutar a igreja como sua mãe espiritual e buscar compreender e obedecer seus pronunciamentos não falíveis. Então, criou-se na cabeça de alguns católicos a mentalidade de: se a igreja não fala de maneira infalível, eu não sou obrigado a aceitar. Só que este comportamento não é o correto, tá? Mesmo que não seja um ensinamento infalível, um católico sempre deve ouvir a sua igreja em seus ensinamentos pastorais, como, por exemplo, o Concílio Vaticano II. Alguém pode estar pensando: professor, você é contra ou a favor? Nem contra nem a favor, eu simplesmente escuto a igreja, tá bom? Alguns argumentos, tá? Alguns argumentos a favor da infalibilidade da igreja incluem a promessa de Jesus, tá? Que ele estaria todos os dias dentro da igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, tá certo? Outro argumento é a necessidade de um intérprete infalível para a escritura. Tudo bem? E a presença contínua do Espírito Santo na igreja. Então, era necessário que existisse um intérprete infalível para a Escritura. Por isso que cresce também que a Igreja Católica tem essa infalibilidade para interpretar a
Escritura. Aqueles que negam a infalibilidade da igreja argumentam que ela cometeu erros no passado, como na época da Reforma Protestante. Agora, é interessante que, realmente, muitos clérigos, muitos sacerdotes cometeram erros na época da Reforma Protestante. Tanto é que existiam alguns motivos, tá? Inclusive justificáveis. Agora, a teologia protestante, tá? Enquanto teologia, ela não pode ser justificada. Continuando sobre infalibilidade, a Igreja Católica ensina que a infalibilidade não significa que os líderes da igreja são perfeitos em todos os aspectos de sua vida ou que não possam cometer erros pessoais. Então, algumas pessoas objetam a infalibilidade dizendo que, como que eles são infalíveis se eles cometem erros? Não tem a ver uma coisa com a outra. Eles são infalíveis quando ensinam fé e moral, tá? Em vez disso, a infalibilidade se refere à capacidade da igreja de ensinar corretamente sobre questões de fé e moral, e tem que falar oficialmente em nome de toda a igreja, tá certo? Ainda sobre a infalibilidade, nós temos que interpretar também a relação entre a Escritura e a tradição. Veja, a tradição como fonte de revelação divina em igualdade com a Escritura. Como eu falei que a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura contêm a Palavra de Deus e tem também o Sagrado Magistério, que não está acima da Sagrada Escritura. A Igreja Católica tem um tripé de onde tira seus ensinamentos: tradição, escritura e magistério. Acredita-se que a Sagrada Escritura tem a mesma importância do Sagrado Magistério, tá bom? Então é isso que a igreja realmente acredita. A igreja como guardiã e intérprete autêntica da palavra de Deus, como nós já vimos nos slides anteriores, era necessário uma igreja, tá? Uma ensinadora, uma professora de maneira infalível das verdades contidas tanto na história da tradição como na escritura. Como podemos ver aqui esse texto, a igreja, sendo coluna e sustentáculo da verdade, como vai ensinar São Paulo, necessariamente precisa ser a guardiã das verdades da fé e ensinar corretamente enquanto existir. Tudo bem? Ainda sobre o catecismo ensina a complementariedade entre a escritura e a tradição na transmissão da fé. Tá? O catecismo vai chamar, lá no subtítulo, duas formas de transmissão distintas. Parágrafo 81. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Divino. A Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, e transmite-a integralmente aos seus sucessores, para que eles, com a luz do Espírito da verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação. Então, enquanto a Sagrada Escritura é a palavra de Deus escrita por inspiração do Espírito Santo, a Sagrada Tradição conserva a palavra de Deus de maneira oral, transmitida de geração em geração. Parágrafo 82. Daí resulta que a igreja a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. Um católico precisa respeitar e venerar tanto as Sagradas Escrituras como a Sagrada Tradição. Tem alguma aplicação prática da infalibilidade? Veja. Confiança na autoridade da igreja como guia infalível na interpretação das Escrituras. Um católico precisa ter essa confiança de que a igreja está ensinando de maneira infalível. O católico precisa ter fé na igreja, de que ela não vai cometer erros de fé e de moral, tá bom? Essa é uma consequência da infalibilidade. Necessidade de discernimento e humildade ao aceitar as doutrinas da igreja. Então veja, quando a igreja propõe algo como palavra de Deus, como fé, como a necessidade de uma adesão com fé, o católico precisa ser humilde e aceitar aquela verdade, tudo bem? E também chamado à submissão e obediência à autoridade do magistério, tá? A autoridade do magistério, a obediência ao magistério, foi desejo do próprio Senhor Jesus. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita.
Então é muito importante, e se você ficar com alguma dúvida sobre essa aula, mande sua pergunta e na hora que eu ver, eu vou responder de acordo com a fé católica, tá bom? Abraço e até a próxima aula.